Oi, eu sou o professor Werton, professor de Geografia. Vamos iniciar mais uma aula sobre Geografia Política, ok? Para o Enem. Já havíamos comentado a distinção entre a geopolítica e a geografia política. Vinculamos a geopolítica, que não é apenas uma forma contraída de geografia política, mas sim um campo multidisciplinar e estratégico que congrega o direito, a história, a sociologia, ok? E a geografia. Mas a geografia política não. A geografia política é um ramo da ciência humana, da geografia, que estuda as relações espaciais e políticas dos estados nacionais. Bem, aí uma citação do célebre Sun Tzu, o autor de A Arte da Guerra, que ressalta muito bem a importância dos elementos geográficos no estudo dos conflitos no mundo. E é justamente isso que nós vamos tratar. Dentro da geografia política, a geografia dos conflitos. Inicialmente eu vou mostrar aqui uma análise histórica de alguns estados, de algumas potências que ao longo da história estruturaram a sua política de controle territorial, estruturaram o seu poder para exercer um controle sobre imensas faixas de terra no mundo. Bem, aí vou para o século XVI, a Espanha, mas eu poderia também mencionar aqui Portugal, que dominou, foi uma grande potência naval, potência mercantilista, naquele foco do capitalismo comercial, e utilizava como recursos principais estruturantes do seu poder as reservas de ouro maciço, o metalismo, o comércio colonial, o chamado exclusivo metropolitano, o pacto colonial, um exército de mercenários, a Espanha era uma potência colonial continental, e muitos laços dinásticos. A Holanda, já no século XVII, que estava ali como um apêndice da Espanha, que se libertou, se tornou uma grande rival comercial, tinha como suas principais ferramentas de poder o comércio, o mercado de capitais, o poderoso mercado de capitais que financiou inclusive a agromanufatura do açúcar no Brasil, e a sua marinha mercante e a marinha de guerra, que possibilitou inclusive que os holandeses conquistassem alguns territórios no Brasil sob domínio português. No século XVIII nós temos a França, cujo efetivo demográfico, a população tinha um peso fundamental no poder, a sua indústria rural, a poderosa, mas também pesada administração pública francesa, o imenso exército, lá na frente a gente vai ver o poder de Napoleão, e a cultura francesa que inebriou, que contagiou boa parte da Europa e do mundo. Essa questão cultural nós vamos chamar de soft power, ou poder brando, que é uma forma de poder aparentemente não opressor, mas é muito sedutor. No século XIX, o poder passa necessariamente para a Grã-Bretanha, ok? Os recursos principais são a sua indústria, a sua maquinofatura, poderosíssima, A Inglaterra se torna a oficina do mundo. A grande coesão política, você tem ali fatores convergentes, que fazem com que o povo britânico, por meio de uma estrutura legalista, constitucionalista, por meio de uma cultura comum, eles estejam bem unidos, um sólido sistema financeiro, bancário, uma marinha de guerra e mercante extraordinária, Ali você tem as Ilhas Britânicas, normas liberais que caracterizam o soft power britânico e uma localização estratégica, Aquela insularidade, a condição de ser uma ilha, ali de frente para o restante da Europa, e em direção ao Novo Mundo. No século XX nós temos o que? O poder estadunidense, o poder dos Estados Unidos. Os recursos principais são necessariamente a sua incrível superioridade econômica, o grande PIB, a grande produção econômica, uma liderança no segmento do capital humano, a liderança científica e técnica e tecnológica, uma localização estratégica no continente americano, a construção de forças e alianças militares estratégicas, e aí nós temos a presença do hard power, o poder duro, uma cultura universalista, os Estados Unidos universalizou a cultura ocidental, e regimes internacionais liberais, aí você tem o soft power. Os Estados Unidos ele amalgamou, ele uniu muito bem a ideia do poder duro e do poder brando, muito bem. No século XXI, os Estados Unidos se renova,
assume a preponderância da liderança tecnológica, porém já questionada por outros atores, né, como a China, o Japão, países europeus, mas continua com uma incrível superioridade militar e econômica, a nação mais rica do mundo, com o maior e mais bem estruturado aparato militar. Também os Estados Unidos se configura como um grande centro de comunicações e transnacionais. A maior parte das grandes empresas do mundo mais competitivas são estadunidenses. Então você vê aí essa construção histórica que eu fiz para situar as formas de construção do poder nacional, ok? E aí lembrar da célebre frase do Napoleão Bonaparte, né? Eu falei que ia mencioná-lo. A política de um Estado é a sua geografia. Olha a importância da geografia. E o Frederick Hatzel, o pai da geopolítica lá atrás, ele já dizia que espaço é poder. Muito bem. Aí nós vamos entrar nas causas dos conflitos, que é o fechamento dessa nossa aula. Inicialmente a gente tem que dizer que todo conflito é eminentemente político, porque implica tomada de decisões, né? A política é a arte da gestão, mas existem aqueles que são políticos por características territoriais. Ataques à soberania nacional, ou seja, quando um país ele invade o espaço territorial de um país, aéreo, marítimo, terrestre, disputas territoriais, disputas por alguma área específica e questões de fronteira, né? Questões de fronteira. Você vê que essas três causas elas são praticamente sinônimas, né? Elas são praticamente idênticas. Aí nós temos um caso de disputa territorial, que é a disputa territorial do Ártico, né? Existem vários países que pleiteiam pelo famoso critério da projeção a disputa sobre terras no Ártico. Aí você tem a disputa dos noruegueses, dos norte-americanos, dos russos, né? Muito bem, dos canadenses, dos dinamarqueses, aí pelo critério da projeção. Questões fronteiriças, a gente tem um caso famoso, né, que é a disputa da Caxemira, que é uma disputa com fortes ingredientes étnicos e religiosos. A Caxemira que fica ali limítrofe com a China, a Índia e o Paquistão. Caxemira que nós vamos tratar mais adiante numa aula. Dentre as causas econômicas, nós temos crises econômicas severas. Uma crise econômica severa pode desestabilizar um governo. E com isso gerar uma divisão interna, né, um descontentamento interno, o desejo de uma parte da população pegar em armas e depor o governo. Guerra civil que nós vamos explorar adiante. Disputas comerciais. Grandes guerras foram originadas por disputas comerciais. A Primeira Guerra, por exemplo, tem todo esse ingrediente. E as disputas por recursos naturais estratégicos, recursos minerais, uma água, o ouro, diamantes, ok? E finalizando, as chamadas causas socioculturais. Essas causas socioculturais, elas estão muito vinculadas com o germe da intolerância, com a dificuldade de se aceitar o diferente, principalmente as diferenças e rivalidades de natureza étnico e religiosas. Aí nós temos aí disputa comercial, essa imagem da BBC News mostra muito bem um tabuleiro de xadrez que é a melhor metáfora da geopolítica, com os interesses russos e chineses sobre o continente africano que foi historicamente explorado pelas potências e no século XXI aparentemente ignorado por essas potências, mas que é alvo aí de uma grande investida, né, sino-russa, né? Muito bem. E aí a disputa por recursos naturais, dois recursos naturais, um que é visivelmente mais cobiçado pela raridade, que é o petróleo, né, ok? E outro que é aparentemente abundante. Eu digo aparentemente abundante porque os estoques de água doce estão se exaurindo, né? O homem está poluindo cada vez mais a biosfera, a hidrosfera, e vai chegar um momento que a água, grande insumo fundamental para a vida e para a atividade econômica, vai ficar mais escassa. Então a gente vai naturalmente finalizando a nossa aula, tem essa imagem fantástica da África, um continente que sofre com guerras, com fome, com epidemias. Observe que essa imagem ela é muito simbólica da condição da África, da condição de tensão, né, do continente africano. Bem, a gente fecha aqui a nossa aula, ok? Para um próximo encontro a gente vai trabalhar aí com a caracterização dos conflitos e fica aí esse magnífico pensamento do John Lennon, ok? Da música Imagine. Um abraço.